meditação. Vamos estudar vou colocar aqui para a gente começar. Chrome. Vamos lá. Agora. Aqui no grupo. Livro Céu e Inferno, a passagem. O número hoje é o número 8. O estado moral é o número 7. Exatamente, 7. Número 8. O livro é o livro Céu e Inferno. Vamos lá. Segunda parte, exemplos. Capítulo 1, a passagem. Livro Céu e Inferno, a justiça ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Segunda parte, ok? Vamos estudar hoje o número 7. Lembrando que é bom dar uma olhadinha sempre no anterior, né? O número 6. Então vamos estudar hoje o número 7. A passagem. Ou seja, o momento do desencarne. Como é que é isso? Tá? Então é isso que nós estamos estudando. Alguém quer ler? Vocês estão me ouvindo, né? Tá me ouvindo, Patrícia? Oh, Ok. Aqui também. Beleza. Tá bom o som, né, Edson? Tá um pouquinho baixinho, mas não tá muito. tá um pouco baixo, mas dá para escutar, mas tá um pouco baixo mesmo. Exatamente. Então, Aí. eu vou aumentar mais. Vê se ficou melhor. Sim. Ficou melhor? Melhor. Ok. Também eu não estou perto do microfone aqui. Então eu vou ficar aqui perto. Número 7. Queres ler, Edson? Ou tá com dificuldade aí? Eu tô no. Eu vou tentar aqui, eu tô Tudo... no celular. Vamos lá. Vamos tentar. Ok. Obrigado. Tu tá no sétimo? O 7 Sete. Não tá rolando. é a passagem. Não tá vendo aqui, só um momentinho. Vou tentar agora. 7. O momento do último suspiro não é, portanto, o mais penoso, porque quase sempre a alma não tem consciência de si mesma, mas antes ela sofre pela desagregação da matéria durante as convulsões da agonia e depois pelas angústias da perturbação. Apressemos e a dizer que esse estado não é geral, é intensidade e a duração do sofrimento são, como mencionamos, proporcionais à afinidade que existe entre o corpo e o perispírito. Quanto maior essa afinidade, mais os esforços do espírito para se soltar dos seus laços, que são longos e penosos. Mas há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo e naturalmente. O espírito separa-se do corpo como um fruto maduro se solta de seu caule. É o caso das mortes calmas e dos despertares tranquilos. Ok, obrigado, Edson. Antes de começarmos, eu quero mostrar aqui uma imagem. Nós temos ideia, nós estamos falando sobre a passagem, ou seja, a volta ao mundo espiritual. Todo mundo está fadado a isso, né? Todo mundo vai ter que deixar esse planeta. O corpo. O corpo. Pode até ficar num planeta, mas vai deixar esse corpo, tá? Aqui tem uma imagem, dá para ver ela aí agora? Vocês estão vendo aí, né? Sim. Isso foi extraído do livro, uma imagem, né? Do livro Memória do Suicida. Foi aí uma pessoa muito importante de Portugal, da época.
Tem um livro Memória Suicida no YouTube, tem sonoplastia, eles mostram mesmo como as coisas mais ou menos aconteceram, mas você assiste o livro, parece que você está dentro da história, você vai ouvir vozes, gemidos, dores, etc. O cara correndo, aí o médium viveu o momento depois que esse homem se matou. Enganou-se que ele não se matou, estava vivo. O que é para nós nesse assunto que estamos estudando é a passagem. Nesse caso, suicida, ele vai sofrer muito. Ele sofreu muito. Quem assistir vai ver. Sofre-se muito, não é pouco. A passagem foi brusca aqui. Um tiro na cabeça. Outros fazem, né, com pulso, veneno e etc. Nós estamos aqui estudando esse carinha aqui branco. Estão vendo essa cor aqui? Eles são fluidos. Dá para ver, né? Então, olha que esse fluido está saindo por diversas partes do corpo, mas parece que não está saindo total. E a passagem tem tudo a ver com esse assunto. Ele aqui vai ver a putrificação desse corpo, os suicidas. Nesse caso, desse caso aí, por exemplo, um tiro na cabeça, um suicídio foi envenenamento, a pessoa comeu demais, estufou os órgãos e terminou uma falência antes do tempo, suicida, tá? Quem pula, bom, esses suicídios são 4 casos graves que levam a muitos sofrimentos. Então esse aqui é um caso grave. E observe que essa parte branca aqui é o perispírito. Ou seja, o espírito, ele tem uma roupa chamada perispírito. Esses fluidos ficam na molécula do corpo físico. Agora, Edson, Rô e que tiver mais aí, cada um de vocês, como eu, Patrícia e os que forem assistir, que estiverem ainda no corpo de carne, cada molécula do corpo é revestida por esse fluido. Então imagine quanto isso não está amarrado nessas moléculas, nos dedinhos, nos ossos, nos detalhes, nas unhas. Então esse fluido está em todo o corpo, laçando o corpo, tá? Quando nós dormimos, nós saímos, mas continuamos conectados ao corpo, porque ainda não chegou o desencarne. Mas nesse caso aqui foi uma passagem brusca. Então, vai haver um sofrimento terrível para isso aí. Terrível, terrível, tá? Aí agora vamos tentar conversar aqui um pouco, já que vocês viram a imagem, dá para nós fazermos uma comparação a nível do assunto que nos chama a atenção para a tarde de hoje. Para nós aqui noite, mas é mesmo que tarde, o solzão está aqui. Então, nós tivemos pela leitura que o Edson aí fez, obrigado Edson pela cooperação, nós temos o que foi lido aí, que o momento do último suspiro, então, naquele momentinho, o último suspiro, Rô, um dia você vai dar, Edson vai dar, sua mãe vai dar, eu vou dar, qualquer um vai dar. Esse último suspiro, ele diz, o último suspiro não é, portanto, o mais penoso. Então, tem alguma coisa antes que faz sofrer. E nós temos que entender isso, porque chega de sofrimento para nós. Tudo isso acontece por conta, nós vamos ver mais na próxima oportunidade, como é que nós podemos nos livrar desse sofrimento. Porque diz assim, porque quase sempre a alma não tem consciência de si mesma. Mas antes ela sofre pela desagregação da matéria durante as convulsões da agonia. Então, ela vai ter esse problema. A pessoa que está perto do último suspiro, ela vai passar por uma série de coisas que vai trazer ela muitas dificuldades para entendimento e muito sofrimento. Porque ainda não chegou o último suspiro, mas ela está sentindo que ela vai partir.
vai desencarnar. Esse último suspiro, a pessoa nem sente, porque ela já entra num estado de como se fosse uma espécie de catalepsia, né? A pessoa no estado cataléptico, vamos ficar assim que é melhor, é um torpor. Inclusive, a semana passada, eu tive essa visão com uma pessoa estendida numa maca e presta a desencarnar. E ela estava realmente. Não dá para a gente explicar, porque quem está passando a situação é bem complicada, porque é difícil dela dizer para nós o que ela está passando, mas ela está sofrendo. E eu fiquei vendo que ela estava prestes a desencarnar. Eu Mas fiquei não um. tem não tem aquelas pessoas de quase morte, né? Será que elas sentem? Se for uma dor, um infarto fulminante, que dá aquela, não fulminante, mas que dá aquela dor e depois eles, quando vão até lá no plano, né? Que eles saem dali. Mas, veja, Eles também sentem isso, mas esse aqui, que é quase morte, ele não desencarnou, ele não está prestes a dar o último suspiro. Ele entrará no infarto, que muitos relatam que entraram no infarto, eles não se lembram. porque isso lembra muito quando eu ia morrendo afogada. Porque eu fiquei engolindo Ah, água, engolindo e certo. desesperada. Aham. Mas teve um momento que eu desci. E ali eu pensei toda a minha vida, mas não sentia mais nada, não sentia água Hum. entrando, nada. Por isso que eu perguntei. Hoje. Esse é um momento também difícil, lógico. Você está envolvido ali por um fluido que você não pode respirar. Ele vai prender tua respiração. Mas ainda não chegou no último suspiro. Mas eu não senti desespero. Ali eu me entreguei, entendeu? Pois. Você se deixou levar mesmo porque já não tinha como mais lutar. E terminou sendo resgatada. Mas a pessoa que está indo, ela está sofrendo antes desse último suspiro. Mas aí vai acontecer a morte do corpo. Alguém vai morrer, e esse alguém é o corpo. O perispírito, que é a roupa do espírito, antes de ter esse corpo físico, ele tem um perispírito. Então, quando ele se liga, como vocês viram há pouco tempo aí na foto, todo aquele fluido branco, aquilo ali transparente, que é um fluido de quinta essência, atravessa a parede, ele é intocável por matéria, tá? É um fluido muito sutil. A ciência ainda não tem conhecimento desse, ele é assim. Eles falam do éter, do fluido cósmico, ainda o perispírito, para nós, tem muita coisa a estudar. Já para os espíritos que trouxeram a codificação, eles conhecem muito bem o perispírito. Eles falam de detalhes, como André Luiz em muitos livros. Não só André Luiz. Mas nesse caso, esse que está indo, voltando para casa, que é o que vai acontecer conosco, nós vamos estar voltando para casa, minha gente. Nós não vamos estar morrendo. Nós vamos estar voltando. O problema nosso é exatamente essa volta. Como é que é? Tem sofrimento, tem agonia, o último suspiro é difícil. Meu Deus do céu, como é que eu vou entender isso? A única doutrina que explica isso é a doutrina espírita. Nenhuma outra religião tem esse conhecimento. Nem outra ciência tem esse conhecimento. Porque os espíritos experimentaram os depoimentos daqueles que desencarnaram e viram também. Então, tudo isso aqui é baseado em fato real. Os espíritos estão trazendo para nós para nos ajudar. Para todo mundo. Isso não é só para quem aceitou a doutrina espírita, não. Não, ele pode ser de qualquer religião, rapaz. Ele precisa só estudar isso. Ele pode continuar. Para Deus pouco importa. Ele que tem que pensar na viagem dele de volta, porque ele vai voltar. Com religião ou sem religião, ele vai voltar. Graças a Deus não existe ateu. 100% não. Ele é ainda que não entendeu Deus. Mas ele tem a centelha de Deus. Então, ele vai passar também.
Os materialistas, como muitas vezes nós escutamos dentro da doutrina espírita, são as pessoas agarradas às coisas materiais que não são nossas. Elas são de Deus. Aqui nós não temos nada. E no mundo espiritual nós temos a vida. É isso que nós temos. Isso vai conosco para sempre. Esse perispírito vai para sempre. Agora, como os átomos estão agarrados, molécula a molécula, para sair dali, isso vai doer muito. Isso vai trazer muitos problemas para quem está indo, principalmente aqueles que não se moralizaram, tá? Tem como evitar todos esse sofrimento. O momento da passagem. Tem como se evitar muito. No final ele disse, para as pessoas, eu vou estar até aqui embaixo, ele diz assim, o espírito separa-se do corpo como um fruto maduro para esses que entenderam o seu estado espiritual. Para aqueles que fizeram o bem, se transformaram, reconheceram Deus, não fizeram o mal, não se agarraram a coisas passageiras, porque isso aqui não é nosso. Não é mesmo. Ele diz assim: é como um fruto maduro que se solta do caule. Se solta do caule e cai. O cara sai, numa boa. É o caso das mortes calmas e dos despertares tranquilos. Eu antes achava, era eu, faz pouco tempo. Estudando foi que eu mudei agora. Eu não sabia. Eu achava, por exemplo, o desencarne de José Arigó, a morte do corpo dele, foi num acidente. Por isso que tem gente que toda vez que alguém tem um trabalho com o Dr. Fritz, os desencarnes são assim, bruscos, abruptos, de uma força, por exemplo, uma batida, alguém num acidente. Relata-se em livro que o espírito se é jogado fora do corpo. Mas aí é onde está? Ele ainda não se livrou do corpo. Porque fluidos do espírito ainda estão nas moléculas. Lembra-se, quando nós entramos no sono, nós estamos em liberdade, em recreio. Por isso que muita gente gosta de dormir. Não tem consciência, gosta de dormir porque ele vai para o recreio. É o momento de se divertir. No mundo espiritual. É que aqui ainda nós estamos agarrados a essas coisas por conta do corpo. E da nossa evolução, nós temos a impressão que, que a morte é ruim. A passagem é, se a criatura se agarrar nessas coisas daqui e ela não fizer esse tratamento para que ela tenha isso aqui como usufruto para a evolução dela. É Deus que coloca os seus filhos aqui. Não somos nós que dizemos, Deus, eu quero ir agora. Ah, eu também quero ir. Não, é Deus que coloca. Não é a gente, não, eu vou reencarnar, vou encarnar. Então, porque ainda. Bem, quem tem merecimento é diferente, lógico, né? Quem tem merecimento, eu, no meu caso, eu acho que Deus vai para o Brasil, meu filho. Você vai morar no interior, vai nascer lá. É, hoje eu tenho entendimento disso aí, porque já me foi mostrado o porquê. é, Hoje, por exemplo, estou na Suíça, eu tenho entendimento. Fiz parte aqui da Europa, da última encarnação. O West tem cara de europeu, como eu já falei. A Rô também. A família dela em peso. E eles ainda estão ali no grupo ali envolvido com alemães, né, e etc, etc, outros povos. Mas é assim mesmo, o planeta é para todo mundo. Então Deus colocou-nos aqui. Vamos ter que voltar? Vamos. E como é que vai ser isso? Será que eu tenho como evitar tanto sofrimento? Foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu acreditava que uma batida de um carro, um acidente terrível assim, um cara tá aí fora, como no filme de Ghost, o cara tá numa boa, como o de Patrick Swayze, do filme Ghost. Tá numa boa. Bem, ele estará numa boa se ele fez o bem, se ele fez o trabalho dele. É difícil, viu, gente? As coisas é difícil pra gente fazer, lógico. Ter paciência, ó, tolerar.
não ter inveja, não ter raiva. Vê como é que é? Ser manso, como disse Jesus. Porque isso chama-se reconhecer que Deus existe. Uma injustiça que nós achamos que ela exista, porque vimos um fato terrível, ali tem a justiça divina. Nós é que estamos achando que aquilo foi injusto, porque nós não conhecemos aonde isso começou e aonde isso vai terminar. É por isso que uma dessas criaturas vem na nossa família e de repente tem um problema seríssimo e ficamos meio amargurados com Deus, porque não conseguimos alcançar essa justiça divina. Então, para quem está estudando a doutrina espírita, está começando a entender melhor, porque vai vir a passagem, como todo mundo vai, mas a grande maioria está assim, ó, vou deixar para lá. Esse não quero nem conversar sobre esse assunto, porque isso aí alguma coisa me diz que não é bom. Então, eu pensar nisso, eu vou deixar para quando acontecer. Aí sim, a situação é complicada. Por isso que muitos médios sofrem a pressão de determinados desencarnados, porque eles sofreram pra caramba, tá? Mas quando fazemos o nosso papel como filhos de Deus, sim, como um cristão, um irmão como Jesus vem nos trazer à luz, aí as coisas ficam bem melhores. Pode ser assim, feito um fruto maduro que caiu do pé. O fruto caiu no tempo certo. A pessoa desencarnou no tempo certo. Então vamos dizer, sempre falam assim nos exemplos. Por exemplo, a pessoa que fuma, 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 fuma. Ah, pá, isso aí faz mal. E alguma parte do órgão vai fazer mal. Pode fazer no cérebro, pode fazer nos pulmões. Pode não fazer nos pulmões, pode fazer no fígado, pode fazer no pâncreas, sei lá. Vai depender do que é um órgão mais fraco, o que está mais sofrido. Esse é o que mais vai sofrer a impressão da nicotina. Mas e que tem ciúme em excesso, né? Isso não é bom. Então, esse desligamento atômico do fluido perispiritual não é brincadeira. Para nós termos uma ideia, como falamos na semana passada, quando você toca na sua pele, você sente imediatamente esse toque. Não é assim? Se você tocar nos seus lábios, dá até uma gasturazinha. Se uma besteirinha, um pozinho tocar nos seus olhos, você sente. Isso é graças ao fluido que está atuando em tudo. Então, para esse fluido sair totalmente do corpo, a criatura tem que estar bem despreendida da matéria. Aí uma pessoa que preocupada com fazenda, preocupada com dinheiro, preocupada com não sei o quê, quando ela desencarnar, vocês acham que vai ser o quê? Entendeu? Isso é para usar e não para acumularmos, porque não é nosso. Os faraós fizeram, se enganaram. E os faraós conheciam Deus. Conhece, né? Essa turminha aí bem evoluída conhecia Deus. Mas eles guardaram o tesouro como se eles voltassem de novo para cá. Aí, os ladrões foi que levaram o tesouro. Vidas foram ceifadas, né? Que fizeram aqueles cofres e enterraram o faraó lá dentro. Os que trabalharam para fazer aquilo ali, no final, são sacrificados, né? Porque eles sabem o caminho. Então, para ninguém saber, tem que matá-los também. Tem que expulsá-los daqui da terra. E aí é o segredo. Porque longos e penosos sofrimentos virão para o espírito. Isso pode ser, como é que é? Pode ser fraco? Pode. A pessoa desencarna e devagarzinho esses fluidos vão saindo do corpo, de todos os átomos. Não é simplesmente um laço, por exemplo, digamos que o laço fosse nos centros de força, né? No coronário, no frontal, no laríngeo, no coronário e etc. e tal. São 7. O do sexo, o plexo solar. Bem, aí se fosse só desatar esses aí, seria ótimo.
Desatava só ele. Mas não, o fluido está em toda a parte do corpo e você tem isso. Por exemplo, no cabelo nosso, não dá pra gente sentir. Se a gente pegar a tesoura e cortar, a gente não sente dor. Mas esse fluido está presente aqui, ó. Não é? Está presente. Mas não vai fazer mal, porque o cabelo de qualquer forma cai. Bom, o que Deus deu a gente que a gente pode cortar as unhas, mas a gente não pode amputar um dedo que dói. Aí não, aí já é complicado. Que tem vida ali, tem fluidos, tem e dá para sentir dor, muitas dores. Nesse caso, os sofrimentos não são pouco para quem está agarrado demais à matéria. O espírito é o cara que é culpado disso. Porque a roupa dele, perispiritual, gruda em todos os átomos do corpo. Não é célula, não, porque célula ela é formada por átomos, moléculas, tá? Então, o perispírito, que é a roupa do espírito, laça todas as moléculas. Então, não é assim tão fácil. Aí as pessoas têm dificuldade, porque esse momento vai chegar. Todo mundo sabe. O problema é como é que vai ser? Será que eu vou sofrer muito? Não é? Veja bem, uma pessoa desencarnar afogada e ela sabe que não tem mais esperança, é como uma criatura que está aqui na Terra, sabe que vai desencarnar, que vai passar. Mas ela está lá dentro d'água envolvida. Então, se ela souber que não tem mais como ninguém tirar ela, ela vai se entregar e vai deixar que Deus ajude, se for possível. Mas aqui na Terra, se a gente deixar para que Deus resolva sem nós darmos atenção à, à nossa andada aqui na Terra, porque o que vai encarecer o sofrimento é como andamos aqui na Terra, nas vibrações com os outros. Veja, o Espiritismo deixa bem claro, esses caras violentos, até mesmo nós, que estão aí fazendo guerra, que acham que estão mandando, estão resolvendo problemas, eles são fracos. Se eu pegar um revólver para atirar em alguém, alguém pode dizer que eu sou covarde. Eu sou um fraco. Então o problema é esse. Me espiritualizar. Entender por que que eu estou aqui. Porque realmente é incrível. A gente olha no espelho e não vê a gente. A gente mesmo, cada um de nós. Não vê. Você vê o corpo. Mas você sabe que você existe. Você desencarnado, para recuperar isso que você agora está vendo que está existindo aqui, leva um tempo, ou não muito ou pouco. Ou quase que imediato você se lembra de você mesmo. Mas uns levam anos, horas, dias para se reconhecer. É um sono profundo e quando sai é como se fosse no nevoeiro, difícil de entender. Por que difícil de entender? Ora, ele não deu atenção, ele estava simplesmente aqui envolvido nas coisas materiais, mesmo sabendo que essa passagem viria. Não é verdade? Minha mãe tinha medo, eu nem me lembro disso aqui. Era um pouco, falava assim. Então nós estamos num planeta que não é nosso. Os planetas existem para nós espíritos, para o nosso progresso. Os planetas existem para isso. Deus fez eles para nós. Tu imagina quantos planetas tem por aí. É para nos atender. Todos eles. É mole? Agora nós temos uma essência atemporal, ou seja, como Deus. Nunca vamos morrer. Agora as roupas que nós vamos ter, elas morrerão. E o problema, quem está vestido com uma roupa dessa, com um corpo de carne, de osso, essa transição dói, dificulta,
quanto mais afinidade o perispírito tiver nas moléculas agarrados, quanto mais o espírito der valor a essas coisas aqui e não a vida espiritual dele, mais difícil será a passagem. Por isso que tem outros que vão, é como o dormir, que é interessante, né? A gente vai dormir, quem dorme é o corpo, mas a gente se lembra que foi dormir, mas a gente não se lembra que dormiu, porque a gente não dorme, entra no processo desse mundo espiritual. E é tão bom que quando a gente volta, a gente se lembra que foi dormir. É meio maluco. Você se lembra que você se deitou, era tal hora da noite, mas quando no processo você não se lembra. Só que aí não teve sofrimento. Ou pode ter tido pesadelo, né? Mas sofrimento, pesadelo aí é fichinha para quem está fazendo a passagem mesmo, para quem está se desligando do corpo. Então, esse capítulo da passagem é bom que releiamos ele sempre para entendermos melhor, porque do início vem mostrando, a gente vai estar no número 7. E esse fluido, ele está em todas as moléculas. Então, não é simplesmente um laço que vai se sair. São todas as moléculas que têm que ser desenlaçadas. Todas as moléculas. Então, o osso não tem nada a ver com água. Então, no osso tem moléculas para construir esse osso. Bilhões, trilhões, lá por dentro do osso. Como é que chama? Aquela do joelho, a rótula, aquela massazinha para os ossos não ficar batendo cartilagem, né? Ali tem muitas moléculas. Então, para sair, para não ter sofrimento, tem que sair tudinho dali. Mas espera aí, então não é simplesmente assim, fulano viu você desencarnando, sim. Ele pode até ter visto o espírito saindo, como a gente vai dormir e sai. O corpo sai, o espírito sai do corpo, mas ainda é ligado. Mas ainda quem desencarnou tem muito fluido dele no corpo. Aí tudo que o corpo sentir, ele vai sentir no mundo espiritual. Até um tempo, tá? Me desculpe aí. O que é que vocês querem falar? Desculpa que eu passei do tempo. Vixe, Maria. Querem não, né? Pois bem, então vamos para o próximo assunto. Esse é o sétimo. Se vocês forem ler o oitavo, aí vocês vão ver a fórmula para evitar esses sofrimentos. Para ser feito esse fruto que caiu do pé. Interessante, né? Deus nos dá esses exemplos com os frutos. Um fruto que cai do pé é porque está maduro. Uma pessoa que amadurecer espiritualmente, simplesmente ela desencarna tranquila. Uhum. Por isso tem aquelas mortes, né? O cara vai desencarnando bem tranquilo. Parece que dormiu. E foi embora. Então a velhice, devagarzinho, é o melhor remédio. Eu achava que era o pior. Não, é o melhor. Vixe Maria. Deus nos ajude. Vamos para o próximo livro. É, eu só seleciono aqui, já vou deixar ponto, que é o livro dos médios. Livro dos médios aqui no grupo. Ok, e agora aqui. Livro dos médios. Chegou aí. Chegou aí para vocês? Sim, Beleza. O livro dos médios ou guia dos médios e dos evocadores, segunda parte das manifestações espíritas, capítulo 13º da psicografia. Psicografia indireta, cestas e pranchetas. Nós estamos no número 156.
agora. Ok, então essa aqui, 155, foi, a gente viu. Achamos essa aqui, 156, foi isso mesmo? 156. É isso mesmo, 156. Ok. Queres ler, Edson? Não sei se dá, senão eu vou. Armínio, Mas não é tá? 156, está 154. Ok, agora. Agora tá 150, um 5, é um 156. 56 ou um 57? 156. Um 56, ok. É. 156. Em vez de cesta, algumas pessoas se servem de uma espécie de mesa pequenina, feita de propósito, tendo de 12 a 15 centímetros de comprimento por 5 a 6 de altura e 3 pés, a um dos quais se adapta um lápis. Os dois outros são arredondados ou munidos de uma bola de marfim, para deslizar mais facilmente sobre o papel. Outros se utilizam apenas de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, oblonga ou oval. Num dos bordos há um furo oblíquo para introduzir-se o lápis. Colocada em posição de escrever, ela fica inclinada e se apoia por um dos lados no papel. Algumas trazem desse lado rodízios para que lhe facilitem o movimento. É de ver-se, em suma, que todos esses dispositivos nada têm de absoluto. O melhor é o que for mais cômodo. Com qualquer desses aparelhos, quase sempre é preciso que os operadores sejam dois, mas não é necessário que ambos sejam dotados de faculdades mediúnicas. Um serve unicamente para manter o equilíbrio e poupar ao médium excesso de fadiga. Ok. Queres falar, Edson? Queres? Não, vamos. Ok, eu vou deixar aqui, antes de entrar de novo nesse assunto, eu vou mostrar aqui os tipos. Tem muitos, tá, gente? Isso aqui são uns. O sexto, nós já vimos semana passada. As mesas girantes que ficavam inclinadas, parece que as pessoas estavam tocando, mas não é. Olha essa mesa aqui suspensa no ar. E ela se move rápido. Se alguém sair aqui e a mesa seguir, ela pode seguir a pessoa. Na época era muito comum, a pessoa era seguida por uma mesa. Tá? Então ele chamava a atenção de muitas pessoas. Isso aqui são fotos reais. Aqui o homem curioso para saber como é que essa mesa foi suspensa assim, no meio da gente. Então se achou muitas que achavam era fraude, mas chegaram ao final que não é. Aí teve, depois das mesas girantes, esse cesto com o lápis no centro. A comunicação é circular, escrita, né, feito uma espiral. Escrevendo, escrevendo, até chegar na folha toda, do centro ao externo. Então começa aqui, feito uma espiral e vai, a pessoa escreve. Com uma dificuldade de entendimento, muitas vezes é o próprio médium que ajuda a tradução, o entendimento. Esse é um lápis inclinado, já ficou melhor. Veja bem que o dedo está sobre a borda do cesto. Aqui esse outro tipo, o dedo sobre a borda do cesto. Esse aqui foi muito interessante semana passada, nós vimos que é um cesto, como se aqueles barcos que tem no final, né? Aqueles, como é que chama? Bom, eu vou ver o nome aqui para falar com vocês, porque eu não me lembro dele assim, como é que chama? Eles chamam esse nome aqui, deixa eu ver se está, cadê, rapaz? Que tem aquela parte bem expressiva para fora que a pessoa sobe, né? Auropéis, eu esqueci o nome dessa palavrinha. Ah, meu pai, não anotei, pronto, agora não tenho como. Pronto. Então, bom, se tiver aqui ainda eu mostro para vocês. Aí é o seguinte, esse aqui é muito interessante porque ele responde como se balançássemos, como a gente balança a cabeça, ó. As pessoas põem os dedos nas bordas, como estão aqui os dedos sobre essa mesinha, que é o assunto de hoje, e esse objeto aqui toma vida.
Então, ele passa as páginas com a pontinha, aqui tem um lápis. Esse lápis atravessa por aqui, assim, fica aqui. E ele responde perguntas e até aponta para pessoas. E se a pessoa ele tiver alguma contrariedade com essa pessoa, ele aponta para ela e escreve. Faz anotação nas páginas, se for preciso, ele volta às páginas que ele escreveu, como a gente está lendo e depois a gente quer sublinhar um assunto ou marcar aquele assunto, a gente volta nas folhas e marca aquela linha ou aquele parágrafo ou uma parte do texto. Esse texto faz igualzinho como se fôssemos nós. Ou seja, a causa inteligente faz isso. Já esse aqui, que é o que nós estamos estudando, é tipo, por exemplo, uma mesinha como essa, tá? A pessoa põe duas rodas ali, duas esferas, que seria mais ou menos aqui, deixa eu mostrar aqui. Esse é outro tipo de mesa que foi usado, mais pequena, viu? Não era muito grande assim, não, tá? Por exemplo, essa aqui, essa bola que eles usaram muito de marfim ou qualquer outro objeto, ó, clicar aqui, vocês estão vendo que a gente coloca, vocês conhecem essa bola. Nesse caso, esse cesto tem no finalzinho aqui dele para deslizar. E um lápis na ponta, as pessoas na borda, e ele escreve, tá? Esse aqui ainda é o melhor do que esse, mas são muitos. Aí ele diz que, de acordo que o que é melhor, é o mais cômodo, esse é o método melhor. Hoje, nós não usamos mais esses meios, os espíritos não usam. Eu achei muito interessante isso aqui, muito interessante. Porque ele faz coisa que parece ser humano, não é? Já esse aqui, ele vai escrever no papel, mas ó, tem que passar a folha. Esse aqui consegue passar a folha, sublinhar texto, voltar ao conteúdo. Interessante. E esse método já não se usa mais, nem esse, nem outro, é o médium incorporado, né? É o espírito que chega, assume o corpo lá, entre aspas, né? Que ninguém expulsa o espírito. Nunca ninguém vai morrer por conta de um fenômeno mediúnico. Não. Uma obsessão é possível. A obsessão pode levar a criatura a ficar tão dependente que quando o obsessor se afasta, ele abandona o obsediado, a pessoa não fica muitas horas encarnada. Tamanha é a dependência. Mas aqui no caso mediúnico, não. Mediúnico, o fenômeno é acompanhado, não tem obsessão. Ele vem, deixa um recado e vai embora. Então, hoje o espírito faz, e a gente vai ver isso em casos mais avançados lá para o próximo nosso assunto, que vai ser psicografia direta ou manual, tá? Então, melhorou-se os processos. Foram muitos, então nós vamos encontrar. Se você procurar na internet, você vai encontrar um bocado deles. Vamos chegar agora a isso aí lá na frente. E que causa a pessoas algumas dúvidas, né? Será que não é ela mesma que está escrevendo? Será que aí vai pelo conteúdo, o conteúdo da mensagem. Aqui eram vários médios. Ele está dizendo que tem dois médios para acompanhar esses tipos aqui, e eles não precisam ser, na verdade, o médio para doar o fluido material. Basta só um. O espírito tirar e dar vida a essa peça. Isso é interessante, muito interessante. Bom, eu acredito que foi isso que está aqui no assunto para nós. Se vocês quiserem dar uma estudinha um pouco mais aí, tá? O que é que vocês acham? Alguma dúvida aí? Estamos aqui todos aprendendo, viu? Não tem professor não, minha gente. Estamos todos aprendendo, tá? Eu, às vezes, eu já tive vontade de fazer isso, daquela cesta que tem essa ponta, sabe? Eu já tive vontade de fazer aqui com Patrícia, filha minha. Eu tinha vontade de. Auropés, né? Auropés, esse mesmo, Patrícia. Exatamente, Auropés. Aí, beleza, tu achou. Auropés é aquele do seixo que tem parecido com um pescoço de um passarinho bem longo, né? Os barcos que tem, Auropés. Então, gente,
já que não tem alguma dúvida, vocês querem falar alguma coisa, por favor, tá? O do COP também foi outro método, né? Tem muitos. Então, teve começou pelas pancadas, né? O do copo, se Tá? fizer comigo, ele funciona na hora, é interessante. Ah, se funcionar o do copo, Patrícia, funciona qualquer um desses aí, dos objetos. Se eu fosse fazer um desse aqui em casa contigo, para estudo, não para brincadeira, eu faria esse último aí do Auropés. É isso mesmo que ele falou com o nome? E esse do que tem um pescoço bem comprido. Porque ele pode balançar a cabeça, ele pode dizer não, ele pode dizer sim. Achei ele muito interessante. A psicografia não, a psicografia pode qualquer um de nós, quer dizer, que o espírito precisa dar uma psicografia. Olha, todos os dias os espíritos utilizam a nós. Muitas vezes falamos coisas que nem temos conhecimento daquilo e foi feito, somente falado. Os espíritos usam todo mundo, todos os dias. Esse é um processo mais comum hoje em dia. Mas você pegar para esse texto aqui e fazer ele ter vida, não você, né? Os espíritos responder, escrever, é interessante. Muito interessante, tá? Mas isso sou eu que eu gosto de estudar, tá? Vamos para o próximo assunto, já que você não tem. Vamos lá para o livro dos Espíritos, uma questão que a semana passada não deu para estudar. Livro dos Espíritos. Tá aqui. Livro dos Espíritos, 193, do capítulo Os Animais, o assunto do capítulo, Os Animais e o Homem. Aí isso está lá no título. Capítulo 11º dos Três Reinos, os minerais e as plantas. E aqui está o Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírito, o Mundo dos Espíritos, capítulo 11º dos Três Reinos. E aqui nós estamos estudando justamente esse assunto aqui, os animais e o homem, número 593. Ok? Beleza. Então vamos lá. Se quiser ler, meu amigo Edson, se estiver aí, fique à vontade. Tá? Pode ser? Obrigado, Edson. Estou diminuindo aqui para ver se eu consigo enxergar. Desculpe. Aumentar, melhor dizendo. Pode-se dizer que os animais só obram por instinto? Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É inteligência, porém limitada. Não poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas ou de promoverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhoram alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que exercem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, ou fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria separada da sua espécie não deixa, por isso, se construir o seu ninho de perfeita conformidade com seus maiores, sem que tenham recebido nenhum ensino. Se alguns se mostram suscetíveis de certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre bastante limitado, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto
não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entrega a si mesmo, não tarde que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Ok, obrigado, Edson. Vou aproveitar aqui para esse assunto, por exemplo. Os corvos, né? Os corvos, eles são muito inteligentes. Os caras são feras, né? Mas eles resolvem situações que são muito interessantes, né? Por exemplo, o elefante aqui está desenhando, ó. Ó, foi o que ele fez. Vocês estão vendo aí, não estão? Obrigado. Ó, o elefante aqui, ó. Vou voltar um pouquinho aqui. Por exemplo, uma tarefa como esse. O filhinho cai e eles arrumam um jeito de botar o filhinho para dentro. Tá, ó. Ó, ele caiu aqui, ele vai vir. Esses outros já perceberam, esse aqui já recebeu a informação e eles vão descobrir. Ó, ele puxam, tá? Olha lá. Ele vai desenhar ele mesmo. Eu vou voltar aqui, veja. Deixa eu botar ele aqui. Esse é um corvo para pegar comida, tá? Esse aqui, ó. Ele consegue fechar essa tampa e abrir a tampa. O macaco dirigindo. Nós vamos encontrar muitos animais que têm uma certa facilidade. Como esse, né, com os rebanhos, o Edson conhece o cavalo, por exemplo, não é? Edson, que tu tem muito exemplo. Mas veja bem, eu vou dar uma pausazinha aqui. Vocês vão ter que, vocês concordam que, por exemplo, a abelha ela faz aquele favo tudo bem calculado, mas é sempre assim, não muda. Ou seja, eles não criam alguma coisa diferente. É como a anotação que fazemos. Os animais não conseguem. É sempre que tem uma inteligência melhor, tenham determinados animais, mas eles sempre repetem padrões. Eles não conseguem ir muito longe porque eles não têm a inteligência como nós temos. É fragmentada, vai até um certo ponto. Então, favo de mel, se separar alguma abelha dessa que nasceu ali, como é que chama? Aquela que está nascendo lá, ainda não saiu de dentro do favo. Se pegasse aquele favo lá, que ela só tá lá pedindo para comer, né? Que ela faz um barulhinho, tá lá dentro daquele espaço, não é? A lava, né? E se nós tirarmos ela e alimentarmos como as abelhas vão fazer para ela crescer, os zangões e outras abelhas trabalhadoras, etc., ela vai fazer, se deixar, ela vai fazer favos. Ou seja, ela vai repetir padrões. Nós somos a espécie que fazemos, inventamos, mas eles não. Por exemplo, um corvo, se ele quer beber água, você bota a água em um recipiente lá, mas você botou 2 centímetros de água. E a peça, ela tem uns 7 centímetros ou 10 centímetros. O corvo, ele consegue colocar a pedra lá dentro para a água subindo e subindo e subindo até chegar a posição que o bico pega a água para ele beber. Entendeu? Você bota dentro de um tubo uma lava ou alguma coisa, o alimento. Está lá no meio do tubo. O tubo tem, digamos, 30 centímetros. E está lá no meio. O bico dele não é grande para pegar a lava, mas ele sabe que aquilo ali é alimento para ele. Ele já percebeu. Ele vai pegar, vai encontrar alguma coisa que ele vai empurrar com a varinha e no final ele pegou o alimento. O elefante, por exemplo, a trajetória que ele faz, ele grava na memória. Se ele precisar de voltar, ele sabe o caminho todinho. Tem uma inteligência muito boa. Mas é fragmentada. Ele vai só repetir padrões. O elefante vai estar sempre solto na natureza.
de acordo com a lei natural. É a natureza que vai levando, que conduz os animais, como a nós também, são os espíritos. Só que nós damos trabalho, porque nós pensamos, nós raciocinamos. Nós damos trabalho aos espíritos. Porque aí é a fase nossa. Eles chegarão, vão chegar. Como? Eu não sei que animal desse aí será a última experiência dele como um animal irracional para tornar-se um espírito daquele bruto. Né? Quer dizer, bruto entre aspas, né? Primitivo. Porque o espírito bruto são todos os animais. Ou, se nós observarmos um pássaro que faz um ninho, se separar ele dos pais, ele vai fazer o mesmo ninho. Então, eles não guardam essas inteligências ou essa informação. Por isso que é fragmentado, é limitado. As pessoas, normalmente, acreditam que é melhor conviver com um animal do que com um ser humano. Óbvio, ele tem a inteligência fragmentada, o cara dá um rala sobre aquele animal. Bota ele preso, não dá comida, explica a ele porque ele não está comendo. Aí ele se aquieta lá. Faz isso com o ser humano? O cara vai para cima. Mas ele não. E depois ele tá lá balançando o rabo para você, tá cheirando e tudo mais. Agora, faz com o ser humano, ou em espírito, para ver se ele vai ficar assim, vai nada. Ele vai pegar duro. Porque ele guardou a informação. Nós guardamos. Graças a Deus que é assim. Por isso que os animais, quando eles voltam para o mundo espiritual, eles não têm que ir para um umbral. Ninguém vai ver um elefante lá no umbral. Mas nós, assim, nós somos mais fáceis de ir para um umbral. Umbral, minha gente, não é só. Tem umbral, tem lugar no umbral que é melhor, é mais tranquilo. Quem vai para um umbral, mas vai para uma colônia, top, né? É, vai para uma colônia, é melhor do que ficar solto no umbral, sem ser dentro de uma colônia. É por isso que nós estamos estudando. Nesse caso dos animais, eles têm uma inteligência limitada. Melhor conviver com os animais. Mas é normal. Porque quem conduz o animal é a natureza. Uma serpente, quem conduz ela é a natureza. São os espíritos que conduzem os animais. Interessante, não é? É interessante. Meu Deus, tem tanta coisa para nós aprendermos. Meu Pai do céu. Porque quando a gente olha para um favo, tem animais que faz cada construção que é brincadeira. É brincadeira. O João de Barro. Tem animais que, por exemplo, como é que chama? No interior eu chamava de griguilim. Parece que é o periquito verde, né? Eu esqueci o nome desse pássaro. Não sei como é que chama no Rio Grande do Sul. Que só anda em bando, muitos. Tem umas asinhas verdes, uma parte azul, lindo, lindo. Faz um barulho danado quando passa perto. Aí eles furam a árvore, faz um buraco lá dentro da árvore, fica oco, eles fazem o ninho lá dentro. Mas tem outros que fazem coisas maravilhosas. É Mas pica-pau. tem esse o pica-pau, Rô. É o outro que é feito um papagaio, bem pequenininho, feito um papagaio. Como é o As nome dele? caturritas? Eu esqueci o nome, a gente chama periquitos. Caturrita? Eu não sei se é caturritas, que eles andam muito em bandos. Isso, são É as caturritas. caturrita. Então, em cada estado vai ter, eu acho, alguma coisa parecida. Ela faz. Tem um nome. Eu acho eles lindos, né? Que tem aí. Muito Aquela... bonito, muito bonito. É muito bonito. Então, eles fazem do mesmo jeito do pica-pau. Eles fazem o ninho dentro do buraco da madeira. Eles fazem um buraco lá e entram e fazem um ninhozinho lá. É isso aí. Eu nunca vi um fazendo um ninho. O padrão é o mesmo. Sim, não, mas eles seguem padrões e todos eles, né, Não é? seguem a sequência da natureza. Não tem diferença. Tu Então, pega, não é? não, tu pega tu pega uma égua, ela vai parir com todas as outras que vieram antes dela.
sem ninguém Entendeu? ensinar. Ela vai espalhar Exatamente. certo. É. Se ela vai lá, ela sabe a hora de nascer, ela sabe lá rasgar a placenta, ela sabe lá cortar um cordão Entendeu? umbilical, É. ela faz tudo, entendeu? Incrível. Tudo É. automático, tudo automático. É. Então, ela não vai agora. Existe diferença de facilidade de aprendizado entre outros, sim. Uhum. Tem diferença, sim, de Uhum. habilidade e tudo mais e tal. Mas são todas habilidades que o homem faz com que eles aprendam por repetição, né? Uhum. Tu vai repetindo, 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 e eles vão, digamos assim, aprimorando aquela habilidade, né? Uhum. Mas é algo que é ensinado e por repetição ele vai fazendo. Então, mas em compensação, ele não Interessante, né? esquece. Não é? É, ele não esquece disso. Se tu pegar um cavalo e ensinar ele de jovem, com 3 anos, ele vai Não estar com esquece 23 mais. e não vai esquecer. Incrível, né? É. Eu acho que pra gente o nome desse passarinho é Tuímbe, não sei. É, É. Exatamente isso. Bom, minha gente, é por aí hoje o assunto, né? uhum. E os pais não ensinaram, né? Eles têm esse padrão mesmo. É a Não. natureza. Então vamos orar e agradecer a Deus por mais esse momento, tá? Vamos orar. Querido Pai, nós te damos graça por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, esses ensinamentos maravilhosos que vêm do nosso querido Jesus nessa doutrina que é de muita luz, que é para a nossa libertação, com o Senhor gerindo tudo, Deus Pai, a natureza, a nós, a todos. E que o Senhor abençoe a todos os nossos lares, os nossos irmãos, que o Senhor ilumine as nossas almas, né? Todos nós que estamos querendo melhorar, que a tua paz esteja conosco, que leve esses espíritos que estejam em nosso lar para as colônias onde eles possam ser ajudados. E que confiamos no Senhor e nessa caminhada que estamos e nos conceda na próxima oportunidade, amanhã, de continuarmos estudando e aprendendo sempre com o Senhor, que é o nosso Pai. Te damos graças e damos por mais uma vez concluídos os estudos de hoje. Muita paz para todos. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.